Bom, a sexta-feira ainda estávamos acompanhando para sabermos o que aconteceria a partir de hoje na volta às aulas. Lembrem-se que, pelo calendário do município, as aulas na rede municipal de ensino voltariam hoje, como de fato estão voltando. Mas havia pendência ainda quanto à questão do fornecedor da merenda. Havia dependência até de decisão judicial, porque houve ali uma licitação e houve recurso por parte de empresas que participavam desse pleito, lá quem que serviria a merenda, e a prefeitura ficou naquela situação de ter que fornecer a merenda já a partir de hoje, mas havia aquela pendência toda, inclusive que dependia de decisão da justiça local. De lá para cá, ficamos atentos a isso tudo e o que acontece hoje? Acontece que a volta às aulas está confirmada, estão voltando às aulas hoje na rede municipal e com a merenda, mas diante de qual situação, em que circunstância? É o que vamos tratar agora com Sebastião de Deus Moreira, secretário municipal de Negócios Jurídicos. Tiãozinho, bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Alberto Garcia, os demais da produção e a todos que nos ouvem. Então só desculpa um pouquinho da demora aí. Era para ser um pouco mais cedo, mas ainda são resíduos do jogo de sábado. O avião aí nos torcedores só chegou tarde agora, chegou agora há pouco aqui no Brasil. Não, é isso também, estamos aqui à disposição. Tá bom. Tiãozinho, de que maneira vocês então conseguiram resolver essa situação, já que até quinta ou sexta havia ainda muita dúvida, porque dependia em parte aí de uma decisão da justiça? Bem, né, essa questão da merenda foi um trabalho árduo, né, da municipalidade, uma licitação que iniciou lá no início de dezembro, lógico, sendo ela uma licitação que envolve um valor um tanto quanto alto, há todo um interesse e uma disputa, né, das empresas para ver quem sagra-se vencedor. E aí vários recursos tiveram. E chegou agora que as aulas, na verdade, deveriam iniciar dia 7, a gente postergou para o dia 14, que é hoje, né, para dar início, e ainda correndo o risco de que não houvesse merenda nas escolas. Mas, felizmente, na sexta-feira, né, venceu todos os prazos e recursos internos que as empresas tinham, e foi assinado o contrato. Hoje, graças a Deus, as aulas retornam e com merenda. Ainda pende a justiça, Daércio, porque a empresa LM, que é uma das que está disputando, entrou na justiça, né, através do mandado de segurança, pediu liminar, porém a justiça não concedeu liminar, e houve então já a manifestação do MP e a manifestação da prefeitura, enfim, ainda aguarda, a justiça não concedeu a liminar, porém também não julgou o mérito da ação. Então estamos aguardando, mas como não foi dado liminar, a prefeitura seguiu normal com o procedimento e na sexta-feira então homologou, né, adjudicou e homologou a licitação e já assinou o contrato. A empresa, por sua vez, aí usando a própria sexta e no sábado, abasteceu as escolas, né, levou a alimentação para as escolas e hoje, se Deus quiser, todas as crianças terão a alimentação para fazer a sua refeição. Então a decisão está baseada em liminar. Tem o pedido de liminar, mas ela não foi concedida. E eu confesso que acredito que provavelmente não virá essa liminar, às vezes talvez julgue o mérito. E a gente está muito seguro, tecnicamente falando, né, de que a prefeitura está correta, está com a razão. Então, acredito que, mesmo julgando o mérito, a gente espera uma vitória, então isso não trará problema para as crianças das escolas. O que protelou tudo até agora foi esse negócio de recursos, de uma das empresas e tal, mas qual era a alegação desses recursos? Eles se baseavam em quê para dizer que tinha que fazer outro processo ou reconsiderar a decisão, a ganhadora daquele? Qual era a razão desses recursos? A empresa LM, o edital, ele prevê que a empresa, dentro da sua documentação, ela comprove 50% daquilo que está previsto para servir de alimentação no ano todo, ela comprova com capacidade técnica, como ela já realizou em algum lugar, 50%. E a empresa LM não tinha esse 50%, é inferior o quanto ela já prestou de serviço. E então a outra empresa, lógico que arguiu isso,
e aí inicia-se uma disputa, e aí foram vários recursos, uma entrava com recurso, a outra analisava e questionava. E nós aqui temos uma questão que o nosso diário oficial, ele é a comarca, e é um jornal semanal, né? Então, de repente, você perde alguns dias a mais aí em relação ao momento de publicar, porque você tem que dar os prazos, após a publicação. Então, isso tudo veio protelando e se arrastou até agora, Décio, infelizmente. Ok, mas fazia algum sentido essa alegação da discordante aí, no caso, da empresa que não ganhou? Sim, faz sentido sim, porque na verdade você tem duas situações. Uma delas é o preço, então a empresa que oferece o mesmo preço. E a outra questão é a questão da documentação jurídica para habilitar a empresa. Então ela precisa, o edital ele vincula, né, todas as questões para que os participantes comprovem tudo aquilo que está previsto em edital. E o edital falava de que como capacidade técnica a empresa tinha que apresentar pelo menos 50% daquilo que estava previsto, que ela já tinha experiência nisso, né, já tinha feito. E ela não comprovou. Não comprovou. E ela não comprovando, é óbvio que ela estaria descumprindo o edital. Isto é, ela nunca ou não, pelo tempo exigido, era do ramo? Não, é do ramo. É uma empresa, inclusive, que é de Matão, uma empresa que já serviu aqui, como nós tínhamos no ano passado. E era dividida, né, eram várias empresas, vários restaurantes de nossa cidade que serviam alimentação. Ela, inclusive, trabalhou. Ela não comprovou os 50%, ela não tinha os 50%. Já tinha um histórico. Já é do ramo de alimentos? É do ramo de alimentos, sem dúvida. Tá. Isso me fez reportar aqui ao tempo que a JS foi contratada, a Sumatra, lembra? Isso. Deu muito trabalho para matar, né? Foi complicado, porque aí de repente eu resolvo, eu vou ser do ramo de merenda, mas eu não tenho empresa. Aí foi comprada uma empresa numa semana, na outra semana ela se apresentou aqui com novos donos. Uma empresa cuja dona, coitada, doente de câncer, estava até parando lá suas atividades. Essa empresa foi comprada numa semana, na outra ela virou a fornecedora, sob nova direção. E essa questão da merenda escolar, por envolver... Essa questão da merenda escolar, por envolver, em todas as cidades é assim, né? Por envolver um valor, nós estamos falando aí em torno de 9 milhões e 300 ano. Então, lógico que desperta todo o interesse das empresas que são do ramo em participar, em disputar, então cresce... Bom, diferente desse caso aqui, que a empresa é do ramo mesmo, o pleito dela era justo, porém, só não tinha o tempo exigido ali. Então, pelo que entendi, esse foi a grande razão de recursos e tal, e dessa demora toda em resolver, né? Que, aliás, está por ser resolvido ainda, porque depende ainda, pelo menos, do julgamento do mérito, pelo que você disse. Perfeitamente. O que não foi conseguido foi eliminar. E a prefeitura não pode ter alguma consequência dependendo dessa decisão do mérito depois? Sim, imaginando que desse provimento que fosse favorável à empresa, a LM que está concorrendo, teria problema, porque aí a empresa com a qual foi assinado o contrato, ela teria que parar, né? Porque aí a decisão da justiça tem que ser cumprida. Mas se caso não der provimento, se caso não der causa ganha para a LM, que é quem está pedindo na justiça, aí não tem nenhuma consequência, segue a empresa que está, vai servir a merenda. Se der, agora, lógico, da decisão da justiça. Se der ganho de causa a essa empresa que está arguindo aí essa situação, aí ela imediatamente passa a ser a fornecedora, ou ainda assim há outras instâncias? Sim, de acordo com a decisão da justiça, se entender que ela tem razão e ela então é a vencedora, aí obviamente a prefeitura tem que cumprir essa decisão e ela passar a servir a merenda. Não cabe recurso aí mais? Não, tem, ainda pode ter, a prefeitura pode se manifestar. Estou dizendo isso ao final da ação, agora até o final ainda não só a prefeitura, como a empresa que está hoje com o contrato também vai poder falar, e também a LM, enfim, tem toda aí uma batalha jurídica aí. Entendi. Por acontecer. Em resumo, as aulas estão voltando hoje conforme programado e com merenda. Com merenda, perfeitamente. Okay. Graças a Deus, fica tranquilo os pais e as crianças, os jovens, enfim.
e terão merenda na escola. Outro assunto aqui que até diz respeito também ao setor de negócios jurídicos, cujo secretário é você, e cuja audiência para tratar sobre ele pública na Câmara foi sexta-feira, é a tal da REURB. A REURB é uma lei federal que permite aos municípios dosarem o grau de exigência, vamos dizer assim, entre outras coisas, mas enfim, permite ao município regulamentar as condições, vamos dizer assim, técnicas para que áreas que hoje não estão regularizadas sejam regularizadas. Nós temos aqui centenas de chácaras e propriedades, enfim, cujas pessoas inclusive moram nela e tudo mais, e eu vejo sempre aqui, do desejo dessas pessoas regularizarem, eles querem regularizar, e a ferramenta que eles utilizam para tentar regularizar suas áreas é a REURB, que é uma lei federal, portanto, que dá ao município o poder de regulamentar dentro do município como fazer isso, de modo a simplificar as exigências, mas permitir que, já que todo mundo quer, então também seja feita a regulamentação dessas áreas todas. São chácaras em perímetro urbano. O interesse, acho, da prefeitura e desses moradores é regularizar tudo. Ninguém quer ficar escondido aí para o resto da vida. A chance está aí que é a REURB, mas depende muito do município. Agora, a lei federal já fez a parte dela, cabe ao município regulamentar o restante. E há uma espera muito grande dos interessados em ver a REURB, portanto, aqui adotada no nosso município, nas condições que o município escolheu. Muito bem. Mas para isso, uma lei desta tem que ser submetida à audiência pública primeiro, o que aconteceu sexta-feira passada. Qual é a avaliação que você faz lá da Câmara Municipal em relação a esse assunto que já passou e continua aí sob cuidados de vocês na Prefeitura? Perfeitamente, Daes. Nós, sexta-feira, 18h30, tivemos audiência pública na Câmara, onde, entre vários outros projetos de lei para ser votado, que estão protocolados na Câmara para ser votado, entre eles o projeto de lei que trata da REURB, né? A REURB é uma lei federal de 2017, de julho de 2017, que é a lei 13.465. Ela veio exatamente com esse intuito, como você mesmo disse. Ela veio no intuito de regularizar aquilo que já estava pronto, que já existia, né? Portanto, ela não é uma lei que qualquer conjunto de chácara a partir de então pode ser feita com base nela, pode ser regulada com base nela, mas é uma lei que estabelece que os conjuntos de chácaras ou as chácaras que existia até 22/12/2016 e que estava de forma irregular, possa se regularizar. E nós aqui, desde o início do governo, do prefeito Adalto, depois na sequência o Cido, fomos demandados por diversos proprietários de chácaras, para poder tratar desse assunto. São pessoas que querem regularizar, porque a situação irregular, você sabe, prejudica todo mundo, inclusive o próprio município, que não recebe os impostos relacionados a esses imóveis. Sim. E o proprietário, que não tem aí questão de comércio, poder comercializar, vender, ele não está com a documentação regular. Então nós fizemos uma lei municipal bastante debatida, inclusive nós falamos com o Ministério Público, o Dr. Kleber, falamos com o Jair, mostramos esse anteprojeto, foi antes de mandar para a Câmara o Jair do cartório, porque a gente queria, lógico, ter uma lei que realmente funcionasse, que cumprisse o objetivo dela, né? E não adiantava a gente ter uma lei, depois lá levar no cartório, o proprietário levar no cartório a regularização da sua chácara, e o Jair falou, não dá para registrar desse jeito. Por isso a gente demorou um pouco, é verdade, mas tomamos todos os cuidados no sentido de que essa lei venha e resolva esse problema. Nós temos hoje mais de 20, 25 conjuntos de chácaras, que estão esparramados pela cidade, boa parte, como você diz, dentro do perímetro urbano, outro do perímetro rural, mas enfim, é uma quantidade grande de imóveis que estão irregulares e com essa lei agora vai poder se regularizar. É óbvio que a lei federal, ela traz poucas coisas, aí a municipal exigiu alguma coisa a mais, mas sempre no sentido de buscar a segurança. E o que o município exigiu a mais em relação à REURB federal? A lei federal fala do arruamento, fala que uma das 3 coisas que tem que ter, rede elétrica, tem que ter
arruamento e tem que ter água e esgoto. Pode ser o esgoto pode ser no seu fosso. Mas ela não fala, por exemplo, qual a largura da rua. Então a gente preveu uma largura do mínimo de 6 metros, que é o que permite, pelo menos, para ter um carro estacionado e passar um caminhão do bombeiro. De leito carroçável mais calçado, ou isso tudo contemplando as duas coisas? Não, leito carroçável. Mais uma calçada de 1 metro, 1,20 metros. Então além dos 6 metros teriam que ser destinados por esses proprietários para como leito carroçável, sobre o qual se passa veículos. Exato. Se você imaginar que tem um carro estacionado, é perfeitamente possível passar uma ambulância, por exemplo, passar um caminhão do bombeiro, entendeu? Foi nesse sentido que o município tomou alguns cuidados. Mais 1,5 metro de calçada? Talvez não seja exatamente 1,5 metro, mas provavelmente é isso. Eu não lembro exato agora, se é 1,20 m ou 1,5 m, mas 1 metro é alguma coisa que permite passar com uma cadeira de roda, por exemplo. No total, vamos imaginar aí, tipo 9 metros. Entre os 6 do leito, mais 3 de calçada de cada lado, é isso? Isso, permitindo que um cadeirante, uma cadeira de roda com alguém conduzindo, empurrando, seja possível passar nessa calçada. Então as exigências são bem poucas, né? A parte ambiental, dissemos lá que tem que aprovar nos órgãos ambientais as questões mais ambientais, por exemplo, a fossa tem que ter aprovação, do órgão fiscalizador e assim por diante. Mas, assim, ela é bem branda, porque se a gente exigir tudo aquilo que já exige hoje na lei urbanística, não teria sentido. Vai ficar o sujeito descontente porque ele queria regularizar, o município descontente porque quer arrecadar em cima daquela área, mas não pode. Quer dizer, ninguém ganha nada com isso. Né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Todo mundo perde. Se ficar aquele grau de exigência, ninguém consegue cumprir. Ninguém consegue, ao ponto de ter que desfazer tudo, né? Voltar na estaca zero. Então, o cara tem muro, o cara tem casa. Quando é que esse anteprojeto vai virar projeto para ir para a Câmara? Então, ele já está na Câmara, né? Por isso nós fizemos essa audiência pública. O projeto já está lá? Já está na Câmara, já está protocolado já há alguns dias. Por isso a Câmara chamou essa audiência pública. E a Câmara pode votar assim que quiser agora? Pode votar hoje, pode votar na próxima segunda, enfim. Buscar saber depois com a Ana Mondini lá o que ela pensa, né? Se o projeto está apto para ser votado. Os vereadores já sabem do que se trata, porque o projeto foi submetido a eles sexta-feira. Quem não foi, procure saber, mas os vereadores que estiveram lá já sabem de que se trata, então agora só falta a própria Câmara aí agilizar a Ana Mondini, né? Quem sabe colocar na pauta de hoje, da sessão de hoje, esse assunto, né? Porque mesmo que ela possa, para deliberar hoje, vota na próxima segunda, ou talvez algum vereador pedir uma urgência especial, que daí é possível, né? Votar inclusive hoje, se for pedir uma urgência especial, enfim. Mas se deliberar hoje, votar na próxima segunda, eu acho que já seria... não há, pelo menos, você não percebe entre os vereadores alguém que tem alguma dúvida e que, né? Por isso mesmo teria algum propósito desse tipo. Não parece ter, pelo menos, né? Não sei. Alguém lá descontente com isso, né? Não acredito nisso. Acho que todos, inclusive quando a gente estava gestando esse projeto, várias pessoas a gente dialogou, conversou, explicou, pediu sugestão, ouvimos outras cidades, né? Pegamos projetos de lei. Então a gente fez assim um negócio muito, muito tranquilo, com muito pé no chão, para que tivesse aí, cumprisse o objetivo dela. Ok. Bom, feito isso, a Câmara agora que vai votar, depois disso tem as publicações, creio que votado como está, o prefeito não vai vetar, obstar, nem nada, né? Não vai vetar. Não. Até porque é um projeto do próprio executivo, né? Então... Sim. Mas digo, às vezes entra alguma emenda, alguma coisa, né? Sei lá o que vai acontecer na votação. Mas, enfim, é de se esperar, então, uma celeridade agora nessa situação. Então, quem tem chácaras, propriedades que estão dentro de uma área rural, ou até urbana, mas com essa característica de não ser urbana, o IPTU vai valer por metro quadrado? Como é que seria isso, a parte de IPTU dessas chácaras? Após aprovado, lógico, e aí os proprietários apresentar os projetos, apresentar os projetos aqui na Prefeitura de aprovação, a Prefeitura, lógico, com base no Código Tributário, irá fazer uma planta genérica desses imóveis, né? E aí é por metro quadrado, até porque cada pessoa que for registrar vai ter que atribuir o valor da sua chácara e tal. Então, com base nisso, a Prefeitura tem o Código Tributário e aplicará o Código Tributário nesses casos aí.
Bom, minha gente, a situação, portanto, é esta que está definida por audiência pública e agora restando a decisão da Câmara, definitivamente, segundo disse o Tiãozinho, o assunto já está lá sob a forma de projeto. A Câmara agora é quem está com o assunto para tocar adiante. A Prefeitura encerra, pelo menos em parte aqui, a parte que tinha que fazer, que era cumprir, inclusive, essa formalidade da audiência pública. Isto feito, vamos ver como a Câmara vai se portar diante desse tema. Tiãozinho, também quanto à volta às aulas, havia uma insegurança, um medo de que... Eu próprio vim acompanhando aqui, a gente acompanhando, Adalberto, semana passada, preocupado. Estava preocupado, Tiãozinho. Falei, meu Deus do céu, mas como é que vai ficar se de repente não há uma decisão em relação a essa merenda e a aula tem que voltar sem merenda? Não pode. Mas graças a Deus, então, está resolvido assim. Os pais aí fiquem tranquilos, a merenda, disse assim o secretário municipal de negócios, estão tranquilos porque os seus filhos contarão com a merenda lá como tem que ser, e a volta às aulas a partir de hoje está garantida também nesse aspecto. Muito obrigado, Tiãozinho, pela paciência aí, por ter aguardado um pouquinho mais também e pela gentileza de nos atender, viu? Estamos sempre à disposição, Décio. O que você falou aí da preocupação foi muito grande a preocupação nossa. Perdemos algumas noites de sono preocupado com isso, mas graças a Deus serão felizes, está tudo certo e as crianças terão alimentação. Eu quero te agradecer e me colocar sempre à disposição, Décio, para qualquer assunto que você queira tratar, para a gente esclarecer e informar a nossa população. Estou sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Tem que se ocupar do serviço, ficar nervoso, mas de vez em quando é bom pescar também, viu, Tiãozinho? Muito bom, estou com saudade. Ninguém aguenta, né, velho? Quem aguenta? Um abraço a você e um bom dia, Tiãozinho. Obrigado, bom dia para você e para todos. Para você também.